boa tarde. Está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Funcionários de uma creche aqui da capital levaram um susto no início da tarde desta sexta-feira. Cerca de 180 crianças precisaram ser removidas às pressas depois que uma sala de aula do Centro de Educação Infantil do bairro Moreninha 2 pegou fogo. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe o que provocou o incêndio. Segundo a diretora da creche, o fogo só não causou uma tragédia porque uma professora precisou sair mais cedo e as crianças foram levadas para outra sala. Foram necessários 500 litros d'água para conter o fogo. Depois do susto, as crianças que têm entre 2 e 5 anos ficaram de longe observando. As aulas foram suspensas e a administração entrou em contato com os pais para buscar as crianças. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu no início da tarde desta sexta-feira uma grande quantidade de drogas que ainda está sendo pesada pela Delegacia de Narcóticos aqui de Campo Grande. Foram apreendidos 75 tabletes de maconha, 2 tabletes de cocaína e 150 esferas de haxixe transportadas em um veículo I-30. A apreensão ocorreu em Campo Grande, na BR-262, e a droga seria levada para São Paulo. O condutor que foi preso, ele disse que pegou esse veículo já preparado em Campo Grande e que levaria até a divisa de São Paulo. E a Polícia Rodoviária Federal, então, fazendo essa fiscalização, essa concentração de esforços nas saídas, né? Então, essa apreensão foi feita aqui na saída de Três Lagoas, próximo aos trilhos, onde esse condutor também, uma outra sistemática de passar próximo ao almoço. Ele achava que esse horário ele teria mais facilidade e menos possibilidade de ser fiscalizado. E justamente ao contrário do que ele pensava, a Polícia Rodoviária Federal estava lá com uma blitz, uma fiscalização, e acabou fazendo essa apreensão. O condutor do veículo, que não teve o nome divulgado, é morador de Campo Grande e declarou que receberia R$5.000 pelo transporte da droga. Ele já foi preso anteriormente pelo mesmo crime. Condutor e entorpecente foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico. E a Justiça Eleitoral fechou a Prefeitura de Ponta Porã na manhã de hoje por conta de uma investigação de uso de verba pública na campanha de Hélio Pelufo, candidato apoiado pelo atual prefeito Flávio Caiate. A denúncia teria partido da coligação Ponta Porã Pede Mais, do candidato a prefeito Ludimar Novaes, do PPS. A produtora que trabalha para a campanha do candidato Hélio Pelufo Filho também foi fechada para investigação. A ação começou depois que o candidato governista Hélio Pelufo foi acusado de distribuir panfleto pela cidade, afirmando que Novaes teria feito um pacto com o diabo. 3 cabos eleitorais de Pelufo foram flagrados distribuindo os panfletos. Eles foram presos e disseram ter sido contratados por Anderson Monteiro, filho da candidata a vice na chapa de Pelufo, Maria de Lourdes Monteiro. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV, trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. O fim de semana promete ser de tempo nublado durante o dia, porém a previsão é de chuva à noite, tanto no sábado quanto no domingo. Confira agora a previsão para as 5 capitais para amanhã.
agora os fatos nacionais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo revelou aumento nos preços de alimentos usados no dia a dia do brasileiro. Arroz e feijão sofreram os maiores reajustes. Arroz com feijão quentinho. Quem resiste? Combinação perfeita, né? Arroz com feijão não tem como ninguém falar que não gosta. Ainda mais com um alhozinho assim, não tem coisa melhor não. Saboroso, mas com preço salgado. O prato preferido da maioria dos brasileiros está mais caro. De acordo com o site Mercado Mineiro, o preço do pacote de 5 quilos de arroz subiu 19,5%. E o feijão teve variação de até 4%. Nos supermercados da capital, o consumidor sente o aumento no bolso. Assustador. Hoje o povo, para comprar um arroz, um feijão, hoje também está difícil. Para não pesar no orçamento, a nutricionista dá dicas de como substituir o tradicional arroz com feijão. No caso do arroz, ele pode ser substituído pelo cará, pode ser substituído pela abóbora moranga, ele pode ser substituído por macarrão, também pela farinha de mandioca, que a pessoa pode preparar uma farofa. No caso do feijão, outras leguminosas, no caso lentilha, a ervilha, o grão de bico, a soja em si pode substituir o feijão no prato. O jeito é pesquisar as marcas e o tipo de feijão. O preto subiu, mas o carioquinha está mais barato. Assim, é possível compensar a alta do preço sem abrir mão da dupla mais tradicional do cardápio brasileiro. Carteiros de todo o país voltam ao trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu reajustar os salários dos trabalhadores dos Correios e determinou que eles voltem imediatamente às suas funções. A greve foi considerada legal por unanimidade e os empregados vão compensar os dias parados nos próximos 6 meses sem desconto na folha de pagamento. Os ministros também decidiram por um reajuste de 6,5% nos salários e benefícios. Apesar do índice ter sido maior do que oferecido pelos Correios, a federação que representa os empregados não ficou satisfeita. E os sindicatos vão repassar essa questão para os trabalhadores, que têm esse poder de decisão. Eu aqui, como representante da federação, só tenho que encaminhar o que foi decidido aqui para os trabalhadores decidirem. Se a decisão do TST não for cumprida, a categoria deve pagar multa de R$20 mil por dia. Segundo os Correios, 11.825 trabalhadores, 9,8% do total, estão de braços cruzados. A empresa vai fazer um mutirão nacional neste fim de semana e a expectativa é que os serviços já estejam normalizados na próxima segunda-feira. A reposição da carga e o atendimento é o que tem de atraso, que é muito pequeno, mas significa aproximadamente um dia de trabalho que, com a sexta-feira e o mutirão no final de semana, será atendido. Os salários com o reajuste passam a ser pagos a partir de 1º de agosto. No julgamento, ficou decidida ainda a criação de projeto piloto em 3 estados para a entrega de encomendas no turno da manhã. Hoje, a triagem das cartas é feita pela manhã e a entrega à tarde. O objetivo é minimizar o impacto de temperatura e umidade adversas na rotina dos trabalhadores. E as religiões das mais diversas tendências usam cada vez mais as tecnologias virtuais conectadas à internet para disseminar doutrinas, enviar mensagens e atrair cada vez mais fiéis. Rezar ficou mais fácil em qualquer religião graças à internet. O jovem Kalu Rinpoche, mestre do budismo tibetano, cedeu à tecnologia e usa o Facebook para levar mensagens positivas a pessoas de vários países do mundo. Um monge se perguntou o que é o Facebook. Todo mundo está falando do Facebook, mas ele achava que isso não era importante. Ele conta que tentou então olhar mais atentamente como funciona, como as pessoas se comunicam e viu que as pessoas estão cada vez mais ocupadas no século XXI, mais pressionadas, mais depressivas, com mais questões e dúvidas em qualquer coisa que elas fazem em suas vidas. Kalu acha que elas precisam de algo rápido. A barreira do preconceito também foi quebrada nessa comunidade católica. Aqui, a internet não só ampliou o alcance da mensagem, como permitiu interação. Abraçar as pessoas que estão participando conosco aqui pelo Facebook, interagindo neste momento. Toda a programação de rádio e TV é integrada com as ferramentas online, que incluem sites, chats, redes sociais e até aplicativos para celular. A forma de pensar continua a mesma forma. Só estamos ampliando a forma de levar o pensamento e os conceitos da Igreja Católica
evangélica para o mundo, né? Esse grupo de evangélicos foi além e decidiu criar um espaço exclusivo na internet para os cristãos, com serviços como Jesusbook, uma variação do Facebook, e JesusTube, em lugar do conhecido YouTube. O portal Fé em Jesus ele surgiu da necessidade de termos um veículo forte, né, que expresse a nossa crença, que expresse o nosso pensamento e o nosso posicionamento diante da sociedade de tudo o que diz respeito à fé cristã. A internet comercial foi lançada no Brasil na década de 90 e de lá para cá seu crescimento foi explosivo. Hoje, mais de 83 milhões de brasileiros estão online. 79% deles têm perfis nas redes sociais. Com o Skype é possível transmitir uma mensagem a pessoas de diferentes credos, de qualquer lugar do mundo. A realidade virtual ajudou as religiões a quebrarem a velha barreira da distância e a alcançar universos que antes nunca tinham pensado em explorar. Mas o sucesso na internet depende de alguns fatores, entre eles o respeito ao usuário. Dentro dessas redes sociais existem pessoas do bem como existem pessoas do mal. Quando a gente diz pessoas do bem e pessoas do mal, eu quero dizer assim que são pessoas que estão ali para criticar e para defender. Então é importante você saber que tipo de diálogo criar com todos que estão ali. Para o teólogo Jorge Ponciano, com o fortalecimento da internet, a tendência é de que as religiões passem por uma grande mudança. No momento em que a internet e as redes sociais se tornam realmente um meio de evangelização, isso significa que cada pessoa se tornou um evangelizador. Então as religiões vão passar por uma grande mudança e vão ter uma propagação muito mais fácil, muito mais fácil, se elas de fato acreditarem que a evangelização não é privativo de algumas pessoas, mas que é uma ordem divina e de ensinai. E vale lembrar que o RBV News também usa da tecnologia para chegar aos fiéis de todo o mundo, através da transmissão ao vivo todas as quartas-feiras da novena da Igreja Perpétuo Socorro aqui de Campo Grande. Nossa transmissão começa sempre às 3 horas da tarde. Há exatos 70 anos, nascia o cantor que iria revolucionar a música popular brasileira. Morto há 14 anos, deixou saudades e muitas histórias. Sempre polêmico, Tim Maia era único na voz e também em sua personalidade. Tim Maia ressurgiu nos palcos na figura de Tiago Abravanel. Vale tudo! A peça Vale Tudo, em homenagem ao cantor, foi sucesso de bilheteria e consolidou a carreira do jovem ator. Descobrir o Tim Maia personagem foi muito especial, poder conhecer alguém além do artista. Tim Maia nasceu no Rio de Janeiro em 1942. Aos 15 anos, atraído pelo rock, formou o grupo Os Sputniks, com 2 amigos do bairro da Tijuca, Roberto e Erasmo Carlos. Um ano depois, já estava cantando sozinho. Jerry Adriani conheceu Tim na época da Jovem Guarda. Um dos maiores artistas que esse país já teve, sob todos os pontos de vista, artisticamente falando, como pessoa, como personalidade, pessoa ímpar. Jamais outro Tim Maia, jamais. E ele deu uma brasilidade para o soul. Ele foi o soul com a alma brasileira. A influência do soul veio do período em que o cantor morou nos Estados Unidos, no final dos anos de 1950. O estilo marcou muitas de suas músicas. Em 1970, gravou o primeiro disco, que se tornou um grande sucesso. Eu quero estar junto a ti. Foi um dos primeiros artistas independentes do Brasil. Criou a gravadora Vitória Régia, que também era o nome da banda que o acompanhava nos shows. Tim Maia, onde você estiver, a gente está continuando a tua escola aí.
A cidade do Rio serviu de inspiração para algumas canções de Tim Maia. Uma delas é do Leme ao Pontal, que exalta as belezas daqui do Leme e de outras praias cariocas. A música, gravada pela primeira vez em 1986, até hoje é lembrada por muita gente. Do Leme ao Pontal, toma guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa. Do Leme ao Pontal, oh não. Do Leme ao Pontal. Léo é um dos 3 filhos de Tim Maia, o único que seguiu os passos do pai. Eu lembro do meu pai tocando bateria, tocando contrabaixo, tocando flauta transversa, tocando violão, tocando piano. Era um gênio mesmo, percussão, era um gênio. Meu pai é um cara que vai ficar para a cultura brasileira, para o folclore da música brasileira. Meu pai é tão forte quanto Luiz Gonzaga, meu pai é tão forte quanto Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. Meu pai é tão forte, a música dele é tão linda, tão quanto. Vi na vida algum motivo para sonhar. Meu sonho todo azul, azul da cor do mar. I love you. E esse era meu pai. Te amo. Vamos agora aos fatos regionais. Secretários de Fazenda, Finanças, Receita e Tributação de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal se reuniram na manhã de hoje aqui em Campo Grande para discutir as políticas tributárias e a adoção de medidas que amenizem o drama sofrido pelos estados que ficam com a menor fatia do ICMS na arrecadação. A harmonização tributária e concessões de benefícios fiscais foram alguns dos temas discutidos entre os estados brasileiros durante a reunião. Mas a discussão principal foi em torno da redução do ICMS de 12% e 7% para 7% e 2%, respectivamente. O presidente do CONFAS salientou da importância do encontro e suas deliberações. Essa reunião é muito importante porque nós temos um debate que já vem de algum tempo no Brasil sobre a questão do ICMS e várias outras questões federativas, né? Então essa reunião vai discutir, entre outras coisas, como regulamentar a resolução do Senado que prevê o fim da guerra dos portos, né? Isso tem que ser feito por todos os estados de forma harmônica. Esse é um assunto importante para a reunião de hoje. O governador ainda comentou sobre a Lei Candir, que concede isenção de ICMS aos produtos importados. Devemos olhar o Brasil como um todo. Nós somos 27 irmãos, uns mais gorduchos, uns no tamanho certo e uns com desnutrição. Então, várias questões devem ser abordadas no aspecto federativo. Não só a questão do ICMS, a questão da dívida dos estados, a questão da Lei Candir, a questão do comércio não presencial, a questão do FPE, a questão dos royalties do petróleo, uma série de questões. Uns ganham, outros perdem. Ninguém pode perder na situação atual de uma crise mundial como assola. E graças a Deus o Brasil resiste muito melhor do que países que nós estamos a ver na Europa. Mas mesmo assim, por exemplo, quem tiver renegociação da dívida pode, como o Centro-Oeste, na alíquota de 4x4 no destino, não quebrar, só se aumentar o FPE, só se o comércio não presencial for destinado ao remetente, for cobrado no remetente, e não com uma emenda que São Paulo fez através da Marta Suplicy, dizendo que ficava na origem, zera o comércio não presencial nessas condições. Então, várias questões serão discutidas. O secretário de Fazenda do Maranhão, Cláudio José Trinchão Santos, ressaltou que há uma falta de clareza quanto ao ICMS e que os estados precisam chegar a um acordo. Às portas fechadas, os 27 estados da federação reuniram-se hoje para discussões e deliberações de propostas de convênios do ICMS, um dos pontos mais críticos da reunião. E durante a reunião também foi pactuado 2 importantes acordos. Um protocolo criando o Concefaz entre os estados para infraestrutura e implementação de tecnologia das informações e um convênio de estudos fiscais entre os estados para cursos e discussões. André Putinelli ainda falou sobre a guerra fiscal com São Paulo na questão da industrialização, já que muitos estados oferecem incentivos fiscais às indústrias, ocasionando a saída de algumas delas para outros estados da federação. O problema principal não é a guerra fiscal. São Paulo não quer perder indústrias. E quando outros estados que querem se industrializar
dão incentivos fiscais, tiram algumas empresas de São Paulo e vêm para outros estados, como tiram às vezes de Minas Gerais, como tiram às vezes do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que são 6 estados mais industrializados. Todos os outros 21 estados oferecem incentivos fiscais e tributários a maior do que estes estados para atrair indústrias, para diversificar a sua matriz econômica, para gerar empregos e para que as nossas populações não estejam na miserabilidade. Eles defendem os seus interesses. Nós defendemos os interesses do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, de 21 estados. Tiremos eventualmente o Distrito Federal. Portanto, os demais 20 estados estão desnutridos, estão minguados, raquíticos, famélicos, e clamam por uma justiça fiscal e tributária a partir do governo central para que renegocie a dívida, para que devolva recursos da Candir, para que o comércio não presencial possa ser regulamentado, para que o FPE, que não atende pelos critérios de outrora as necessidades atuais, possa ser feito. E aí, no final, está a guerra fiscal. Se todos esses 4 outros problemas resolverem, a guerra fiscal e a reforma tributária se farão, porque não haverá, melhor dizendo, estados que perderão. Estados que ficarão com o que têm. Estados, alguns que crescerão, mas tem que crescer os que estão famélicos, tem que crescer os que estão desnutridos. E o assunto agora é criança. Se você mora em Campo Grande, é uma mamãe de primeira viagem ou já passou por essa experiência, pode aproveitar o final de semana para conferir a primeira feira voltada para o universo infantil, que acontece até domingo. Os visitantes poderão conferir novidades que vão desde cerimonial para festas até serviços hospitalares. Os detalhes chamam a atenção das mamães. Vai estar ótimo, tá muito legal. Maravilha, uma benção. Eu falei, Nossa Senhora está flutuando aqui com a gente. Dos papais. Estou achando muito legal, muito bacana. Bem interessante. E principalmente da criançada. O que você mais gostou aqui na feira? Da casinha das princesas e da... Eu gostei mais da casinha da galinha pintadinha. Um mix de serviços e produtos à disposição dos visitantes é o que é encontrado na primeira feira dedicada a este segmento que não para de crescer na capital. Nos estandes, novidades que vão desde a moda infantil a informações sobre gestação e parto. Exatamente, superou as expectativas devido que eu não tinha uma expectativa de venda, devido ao quê? Eu vim para mostrar o Cantinho dos Anjos, mostrar a loja, entendeu? Como sou nova no mercado, então para as pessoas conhecerem e saberem que existe a loja Cantinho dos Anjos. Assim, mas não vim, eu acredito que seja a longo prazo e não seria agora. Realmente superou, o público realmente compareceu, prestigiou a feira, muito bom. O organizador do evento, João Evaristo, trouxe a feira para Campo Grande após verificar a carência no setor. Então a gente estudou o potencial desse mercado, descobriu que existe levantou que existe uma lacuna, uma carência em se reunir no mesmo espaço, os melhores produtos e serviços para gestante, para mamãe, né, e para criança em si, né? Então a gente realizou a primeira Gestare Kids agora em setembro e a gente pretende até fazer no ano que vem. Mais de 60 empresas, incluindo produtos e serviços destinados à mamãe e ao bebê, estão presentes nesta feira. Mas o que tem chamado a atenção de muita gente é a galinha pintadinha. Mamãe, a galinha pintadinha vai chamar a atenção dos pequenos? Nossa, vai demais, eles adoram. Não perdem um. A feira pretende atrair mais de 20 mil visitantes e está sendo realizada no Centro de Convenções Albano Franco. E segue até domingo. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Mais informações na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. Você fica agora com um resumo da semana. Uma boa noite.